Então, vamos começar essa conferência. Talvez vamos, hum, vamos ser mais breve do que previsto por causa do atraso, e também a gente quer um tempo suficiente para poder conversar depois em pequenos grupos, para que todos aqui sejam atores do que a gente está fazendo. Bom, temos o prazer de acolher o Renato Maluf, que é professor do CPDA, né, da Universidade Federal Rural, que já foi presidente do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil. Sobre outras políticas nacionais, temos o Suleiman Yugbaré, que é no Conselho Nacional da Agricultura Orgânica, lá no Burkina Faso. E também temos a Marie-Claire, que é prefeita de um município lá na Bretanha. Ela vai falar mais das políticas locais para a alimentação saudável e agroecologia. Hein? Vamos começar com o Renato. Hein? Uma breve apresentação de uns 10 minutos, tá bom? 10. Ok. É, tá bom? Então, boa tarde a todas e todos. Eu, na pessoa do Gili, quero agradecer os organizadores pelo convite para estar aqui, para rever alguns antigos amigos e parceiros franceses e brasileiros. Eu até disse ao Gili que eu não era a pessoa mais indicada para estar aqui, porque eu não tenho tanto conhecimento assim específico das políticas voltadas para a agroecologia. Então, eu escolhi fazer uma fala dos 10 minutos em 3 pontos, talvez mais querendo contribuir para a discussão a respeito do que propriamente fazer algum balanço das políticas. Aqui na sala tem várias pessoas muito melhores que eu para falar dos programas do Brasil, né? Mas eu vou arriscar algumas ideias, né? Primeiro, é importante relembrar que a agroecologia ou as organizações e os movimentos sociais que atuam no Brasil em torno da referência agroecológica tiveram um papel muito relevante na construção social da soberania e da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação no Brasil. O Brasil teve um processo nos anos 90 que foi, de fato, de uma construção social, de uma concepção de segurança alimentar, de soberania e de direito, que tem muitas particularidades que eu não teria tempo aqui de tratar, podemos depois, se quiserem, entrar em detalhes. E, então, o movimento da agroecologia, ao longo dos anos 90 e posteriormente, principalmente de 2003 em diante, a partir do primeiro governo Lula, quando a agroecologia entra efetivamente nos programas públicos, teve um papel muito importante nessa construção. É muito difícil de explicar a experiência brasileira em quase todos os campos de política pública se não levar em conta a importantíssima mobilização social que nós temos. Recording in progress. Jesus Christ. Alô, ela matou minha palavra. É. Alô, alô, tá indo? Tá. Eu dizia que é impossível entender o Brasil, mesmo os governos do PT, sem considerar o dinamismo da sociedade brasileira, civil brasileira, em muitos campos. E esse dinamismo dos anos 90 é que desagou nas políticas e programas a partir de 2003, no governo Lula. A inserção do movimento da agroecologia nessa construção social tem duas particularidades importantes. A primeira é aqui que é o problema. A primeira é que vocês vão me ouvir 2 vezes, que é para insistir nisso.
A primeira é que a agroecologia foi talvez uma das primeiras principais abordagens a estabelecer a conexão entre alimentos, agricultura, sociobiodiversidade e culturas alimentares. Isso teve um papel muito importante no desenho dos programas públicos no Brasil. A segunda característica. Não dá para ter um só. Quer que eu fale assim no beijo? Não. É, mas não está saindo nada mesmo. Tá bom. A segunda característica do movimento da agroecologia no Brasil é a sua capilaridade. Talvez seja um dos movimentos com maior capilaridade no país, no sentido de que você vai identificar. Então, eu dizia que é a capilaridade do movimento da agroecologia. Essa é uma capilaridade. A capilaridade é muito importante por vários aspectos. Um deles eu vou chamar a atenção mais adiante. E é importante lembrar que o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi um dos espaços a partir do qual a área da agroecologia foi construída no governo federal. Não saiu só de lá, mas saiu também de lá. Aliás, é muito interessante que quando a agroecologia sai de dentro do CONSEA para criar uma área própria, um conselho próprio, não foi sem conflito de compreensão. Um dos conflitos era e precisa de um espaço à parte da agroecologia, para além do espaço da segurança alimentar, que no Brasil tem uma compreensão muito ampla, né? Afinal, venceu a proposta que a agroecologia não é só alimento, assim como segurança alimentar não é só agroecologia. Portanto, fazia sentido, naquele momento, você ter dois espaços. Os colegas franceses, principalmente, talvez não saibam, o Brasil tem uma experiência muito importante de conselhos de política pública em todas as áreas do governo, não é? Eu estou me referindo a esses espaços de participação que incidem sobre a política pública. Então, a discussão sobre a autonomização da agroecologia foi muito interessante, né, de presenciar. Né? Foi uma boa discussão. O segundo aspecto da capilaridade que eu dizia é que a agroecologia tem essa característica de estar espalhada, né, pelo país, num universo muito amplo e diverso. Uma parte disso estava na fala do Juliano, da Cláudia, de manhã, né? Antes do almoço. E é interessante, eu participei de um projeto que se chamou Ação Coletiva Comida de Verdade. Para quem não sabe, Comida de Verdade é um slogan que a gente lançou a partir do CONSEA, anos atrás, para contrapor ao que se chamava de comida de mentira. E a comida de verdade tem todo um significado muito importante. Como referência de contraponto aos ultraprocessados, contraponto a dietas pobres, assim por diante, ao monocultivo e etc. E esse projeto, Ação Coletiva, ele mapeou, a partir da ANA, né, da articulação, e da rede de agroecologia, a gente mapeou centenas de iniciativas distribuídas pelo país, durante a pandemia, inclusive. Isso quer dizer que a pandemia, ainda que tenha tido efeitos, ela não foi suficiente para inibir as iniciativas sociais no país. Isso é uma coisa muito importante de registrar em todas as áreas, inclusive na agroecologia. Mas não é... Dans tous les domaines. Quero destacar isso, mas quero destacar também que... Mais ce n'est pas ce que meu modo de ver, je voulais souligner. Mais volume, mais ganho. de ações, ela Ce qui est important, c'est que componente de fragmentação. não, está falhando, está falhando. A academia, que é de onde eu venho, coloca um desafio muito Du importante. point de vue de la pandémie, et là, je place un défi, eu não estou ouvindo, Alberto. Inclusive, para observar corretamente Eu estava bem lá fora. essas iniciativas.
nós estamos assistindo um momento que os atores sociais e também a academia têm tido uma narrativa de Nous sommes en train de valorização das passer iniciativas e dans das estratégias, de une olhar como é que as pessoas estão narrative vivendo, estão construindo a sua vida, né? E esse universo de iniciativas da agroecologia é um universo muito importante de observação, mas ao mesmo tempo difícil, porque eu vou fazer aqui uma afirmação que o pessoal da ANA que está aqui pode me corrigir, mas são iniciativas com muita dificuldade de sistematizar sua própria experiência, stratégiques sont en né? train de avec beaucoup de difficultés pour systématiser leur propre Visíveis. expérience et la rendre plus Não é visible. só para os pesquisadores, não. É visível para a Quand je dis política cela, pública. je ne dis ça pas Essa seulement pour les diversidade chercheurs, mais pour la politique publique aussi. Et cette diversité mencionar em seguida. mène à Ainda quelques no primeiro ponto, como nós défis estamos de aqui politique. num Et seminário encore dans le premier point, comme nous sommes ici sistemas alimentares, queria também dans un séminaire pour traiter d'agroécologie et système alimentaire, je voudrais aussi traiter d'une question systémique qui a gagné beaucoup d'importance. Entendo bastante bem que o enfoque deste fórum, Je comprends très bien ele que faz há anos, é um enfoque sobre sistemas territoriais. les discussions de ce forum, je suis les discussions de Gilles, c'est des systèmes Como que você aproveita a interação e sinergia territoriaux, traiter interaction et synergie dans le plan du territoire. Et évidemment, nous savons tous que cette approche systémique né? ne se résume pas à ça, c'est une Eu tenho feito des trabalhos com a façons. equipe Elle est très riche dans plusieurs autres aspects. Et j'ai fait des travaux CPDA, deles. Dois. avec d'entre eux. Nossa, vai estourar o tímpano de vocês. E nós temos desenvolvido uma E, abordagem donc, escalar de sistema alimentar. Nous avons des approches Eles têm múltiplas escalas. de système alimentaire E pour quando você faz, elles como a gente coexistent. faz, Et quand on fait comme nous faisons ici des recherches suivant projeto da Claire e da Cláudia, né? l'optique de l'accès à l'alimentation, c'est pas la même optique Quando você de tem Claudia. olhada pelo acesso, isto é, para saber como é que as pessoas acessam os alimentos, Un dialogue, mais você vai constatar que, Comment- na verdade, no acesso aos alimentos, as parce que les pessoas personnes, comment font-elles? com a coexistência de múltiplos sistemas, Personnes, donc, avec la inclusive, principalmente no coexistence de plusieurs systèmes alimentaires. Et donc, aussi dans le territoire. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la dernière étape de la recherche. C'est ce que nous allons publier bientôt. Nous avons traité la région de Santarém. Et on se demandait comment est-ce que cette elas se defrontam com a population coexistência de comment est-ce que entre os quais os locais. ces multiples systèmes peuvent convivre, Existência quase être harmoniosa e que envolve conflitos e tal. complexe en Uma jeu. contribuição para esse debate. Donc né? voilà A segunda observação seulement une contribution pour ce débat. Et la deuxième observation que je voudrais faire porte sur la social pela ANA, principalmente, depois a ABA, construction de l'habilitation sociale et surtout, mais après ABA, mais aussi une référence de politique mobilização publique. social. Et c'est là où nous avons les différents programmes. Mobilisation sociale, Com produção des références de mobilisation grâce à ANA, avec production de connaissances não é? et recherche surtout avec ABA, et dans les politiques publiques aussi. Eu reconheço isso, não sei se os Nous avons, companheiros da agroecologia concordam comigo. Né? je ne sais pas, je reconnais ça, je sais Houve no Brasil um esforço muito importante de pas s'il apropriação qu'il y a eu au Brésil un das effort políticas públicas da très important d'appropriation alimentos foram par desenvolvidos. l'agroécologie de la conception, c'est-à-dire ces mouvements et leur développement. Conseguir dar Je conta me rends compte de ça. C'est pour cela que les politiques publiques ne pourront jamais. que não. Mas, por exemplo, eu me lembro que eu Par exemple, je me souviens que pendant un séminaire à Montpellier, il y avait un ministre qui parlait d'agroécologie. fala de agroecologia. Depois me explicaram Un ministre donc mais perto.
Depois me explicaram que não tinha nada a ver com a concepção da France. agroecologia. Et après, ils m'ont dit que ça ne portait pas avec la conception d'agroécologie, c'était quelque chose de plus technique. Mais évidemment, il y a No Brasil, para que as políticas públicas, mediante os processos de participação public social, avec les para discussions que essa apropriação de agroecologia que no Brasil, assim como em outros lugares, vai muito além de técnica de produção, a gente sabe disso. O projeto que a Cláudia e o Juliano apresentaram mostra isso. Porém, isso não resolve tudo, obviamente, né? A política pública, a agroecologia, para se tornar política pública em toda a sua plenitude, ela tem vários desafios. Um deles é de legitimação social, que segue colocado, né? A agroecologia tem uma narrativa forte, tem um apelo social importante, mas carece aussi de va legitimação social para conseguir ocupar um lugar nas políticas públicas que lhe seria relevante. E existe a permanente cobrança. E afinal, a agroecologia dá conta da fome? Essa é a permanente cobrança, né? Especialmente vinda, uma cobrança maldosa, muitas vezes, mal colocada, né? Sempre vinda daqueles que têm o enfoque produtivista. Mas não há dúvida de que a agroecologia tem que, de alguma maneira, enfrentar, e ela sabe enfrentar, não é que não sabe, não, mas, de novo, a questão da visibilidade, né? Tem havido uma exitosa associação entre agroecologia e alimentação saudável no Brasil. Acho que isso é possível dizer, né? Tem havido modo de vida e alimentação saudável. A minha última observação, o Gilles já está querendo tirar o microfone de mim, mas eu não vou deixar, porque eu vou falar da França. Eu estava pensando, eu falei, bom, eu vou num seminário com os parceiros franceses, né? Discutir a política de agroecologia. E a política de agroecologia, que eu não tenho nenhuma pretensão aqui de analisar a sua efetividade, etc., ela tem um aspecto que é bastante complexo. Um aspecto bastante complexo, ficou bem claro pela maneira. Que tipo de instrumento de política pública é adequado para promover a transição agroecológica? A transição agroecológica, ela tem, claro, de um lado, o requisito de que os agricultores queiram fazer a transição. Para isso, eles têm que se sentir não apenas estimulados, mas, de alguma maneira, apoiados, não é? Em segundo lugar, ela precisa de instrumentos de política que sejam adequados, porque não é a mesma política de crédito comum, por exemplo. A agroecologia ela requer um tipo de instrumento que seja capaz de considerar o estabelecimento no seu conjunto, né? Na complexidade das atividades que ele envolve, né? A gente já enfrentava essa discussão antes da agroecologia, no Pronaf mesmo, quando falava do Pronaf sistêmico, né? Mas a lógica creditícia não é suficiente como lógica de apoio à transição agroecológica. Bom, se não é, qual é a lógica? Eu acho que isso está, do meu ponto de vista, ainda está em questão. Porque sem legitimidade social você não consegue. Transição tem custo. E a sociedade tem que estar disposta a pagar por esse custo. Foi por isso que eu me recordei a experiência dos CTEs na França. Que eu falei, a França teve uma experiência, a Zezé está aqui, a gente fez um projeto de adaptação da enfoque da multifuncionalidade da agricultura no Brasil. Circulamos lá por Rennes, por vários lugares. E me ocorreu isso, eu falei, aquela experiência talvez tenha lições a nos dar, porque a França tem bastante essa tradição de contratualizar relações, né? Que é uma boa tradição, acho que ela pode ser bem usada, né? Pode ser mal usada também. Mas os CTEs eram uma espécie de... Era um contrato, quase o Estado mediando o contrato do agricultor com a sociedade. E ali tinha ônus para as várias partes, mas tinha também obrigações. Mas tinha uma concepção de apoio que não era a lógica creditícia comum e era uma lógica que buscava aprender o conjunto da atividade. Eu fiquei me perguntando, e será que a transição agroecológica no Brasil não precisava de um tipo de contratualização
em que os agricultores assumem, obviamente, né, as responsabilidades pela transição, mas se sintam suficientemente amparados por um instrumento com uma visão de mais médio prazo e que lhe diga, a sociedade vai lhe apoiar nesse caminho, né? A sociedade quer dizer tributo, a gente sabe disso. Tributo vem de algum lugar, vem do imposto que a gente paga. Então, precisa que a sociedade aceite, né? Isso me ocorreu. Não sei se essa é uma ideia boa ou não, mas eu resolvi arriscar e lançar aqui. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Você ainda tem alguns minutos para ficar com a gente? Ok. Então, o Renato apresentou uma visão de nível federal, de nível nacional. Agora, o que pode um prefeito ou uma prefeita? Qual tipo de política é capaz de impulsar no seu território? É desse que a Marie-Claire vai falar. Merci. Bonjour. Donc, moi, je suis une des élus, une des 4 élus de l'association Bruded qui vient vous rencontrer et participer à ces rencontres aujourd'hui. Et on vous en remercie. C'est vraiment très intéressant. Je vais vous parler de deux choses. Alors, un programme qui s'appelle L'eau à la bouche. Pardon. Oui, bien. Oui, bon, donc bonjour Marie-Claire. Je suis une des 4 élus des communes Bruded qui sont présents aujourd'hui parmi vous. Et on vous remercie vraiment de nous avoir conviés à ces rencontres qui sont particulièrement intéressantes. Muitíssimo obrigado a todos, pela uma honra estar aqui. Eu sou uma das eleitas desse programa. Je vais vous parler alors des politiques nationales sur lesquelles des communes telles que les nôtres peuvent s'appuyer. Il y a des politiques autour de la question de la qualité de l'eau sur notre territoire. En Bretagne, il pleut beaucoup. Pour autant, l'eau n'est pas forcément de très bonne qualité. São políticas, então, que têm a ver com a qualidade da água, a água que nem sempre é da melhor qualidade. Et on a la chance d'avoir chez nous un syndicat d'eau assez puissant qui s'appelle la collectivité eau du bassin rennais, qui a développé un programme qui s'appelle Terre de Source. E nós temos na nossa região uma coletividade que tem se dedicado justamente à questão do tratamento das águas. É um sindicato, né, de cuidado com as águas, que se chama Terre de Source. Terra de Fonte, Terre de Source. Terre de Source. Ce programme-là, il vise à ce que les productions agricoles soient de meilleure qualité, enfin, utilisent moins de pesticides pour avoir une eau de meilleure qualité et ne pas mettre d'argent pour la dépollution de l'eau, mais mettre l'argent dans les productions. Produções agrícolas, então, tentando sempre usar a menor quantidade possível de pesticidas, de agrotóxico, melhorando muito a produção. Et ces productions, il faut aussi qu'elles puissent être achetées et on se base sur le volume de repas de la restauration collective pour pouvoir les acheter. Então, nós nos baseamos um pouco nos volumes das refeições coletivas que são feitas para poder fazer essa compra, Voilà. para poder fazer essa compra justamente para as cantinas escolares. Et on a aussi des programmes sur la question de la production alimentaire. Et ces programmes sont issus des lois nationales. Donc, on a plusieurs lois qui existent. Programas, então, que vêm de diferentes leis nacionais que existem para estimular justamente esse tipo de alimentação, esse tipo de produção. Donc, une loi, il y a eu d'abord les États généraux de l'alimentation, donc qui a rassemblé tous les acteurs de l'alimentation. Os estados gerais da alimentação, então, juntando todos os grupos que trabalham com alimentação. C'était en 2017. Et puis, en 2018, il y a eu la loi Egalim. E depois, em 2018, teve uma outra lei chamada Egalim. Et Egalim, donc, ça vise à pouvoir vraiment retrouver des relations commerciales équitables entre le secteur agricole et
l'alimentation des personnes, une alimentation saine et durable. Então, justamente tentando fazer um equilíbrio entre a produção e o consumo para que seja sempre uma alimentação saudável com um tipo de produção sustentável. Et donc, avec la même logique que ce que je vous parlais sur la question de l'eau, donc avoir une justice sociale dans l'alimentation, avoir une rétribution juste pour les agriculteurs. Seja também para os agricultores, que seja um retorno importante para eles. Voilà. Soutenir la production par un approvisionnement auprès des restaurations collectives. Então, nós temos também esses refeitórios coletivos. Réduire le gaspillage alimentaire, avoir voilà, une production qui soit réellement consommée. Uma produção realmente que tem que estar em consonância com esses acordos. Voilà. Lutter contre la précarité alimentaire et la justice sociale. Lutar contra a precariedade alimentar e estimular a justiça social. Et éduquer à l'alimentation, apprendre aussi à manger autrement, et notamment végétaliser, mettre plus de végétaux dans l'alimentation. E aprender a comer melhor, com cada vez mais vegetais. Vegetalizar, como eu estava comentando, a alimentação. Un peu comme le repas qu'on a mangé ce midi. Qu'on a mangé ce midi. Um pouco Voilà. como o que nós podemos hoje provar aqui no almoço. Et donc, pour décliner cette politique-là, les programmes ou les plans alimentaires de territoire ont été proposés pour pouvoir justement travailler sur ces questions-là à une échelle plus locale. Então, propusemos esses planos para poder trabalhar justamente essas discussões no nível local. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la Bretagne, c'est un petit bout de la France, c'est à l'ouest de la France. Il y a, c'est tout petit la Bretagne hein, par rapport à l'État de Rio, c'est 27 000 km², c'est 2 fois moins grand que l'État de Rio, avec 6 fois moins d'habitants. Então, nós temos aqui um mapa onde vocês podem ver um pouco da nossa região, no norte da França, chama-se Bretanha, dividida em algumas comunidades diferentes, e tem um espaço que é... La moitié de l'État de Rio en kilomètres carrés. De l'État ou de la ville de Rio? État. Que ocupa uma superfície mais ou menos a metade do estado do Rio de Janeiro. En Bretagne, on a donc sur les territoires aujourd'hui 29 plans alimentaires territoriaux. 29 plans pour chaque petit territoire, donc une couleur, un plan alimentaire territorial. Então, como vocês podem ver aqui, o que nós temos são planejamentos alimentares, planos alimentares. São 29 e a gente distribui, como vocês podem ver aqui no mapa. Et donc, le Bit-Fougère, donc c'est le territoire vert, là, tout à droite. Então, vocês estão vendo aqui o território verde na parte da direita. Le programme alimentaire s'appelle l'eau à la bouche. O programa chama-se Água na Boca. Alors, un plan alimentaire, pour pouvoir mettre ça en place, il faut ça doit être une démarche locale, Então, para poder volontaire, implementar, collective. tem que ser, nós temos realmente que ter uma abordagem local e ao mesmo tempo coletiva. Donc, plusieurs acteurs de tout horizon qui vont venir, aussi bien des consommateurs que des citoyens, que la restauration privée, des financeurs, la restauration collective, la distribution, etc., et de producteurs, bien sûr. Então, claro, a gente vai pensando nessa relação entre os produtores e os consumidores. Donc, on va essayer de rassembler toutes ces personnes-là dans des grandes rencontres telles que celle-ci, ou un peu celle de demain où on travaille plus en atelier. Fazemos esses grandes encontros, juntamos várias pessoas, fazemos oficinas, mais ou menos como aquela que vamos fazer amanhã no nosso encontro. Donc, ça va nous permettre de construire un diagnostic qui va pouvoir être un petit peu affiné aussi par la suite. Isso vai permitir organizar um diagnóstico de um sistema que nós vamos ir construindo, vocês vão ver. Et nous donner donc un certain nombre de
d'objectifs d'actions à réaliser. Alors, pour ce qui concerne le diagnostic, Em termos, então, de diagnóstico, vamos entrar nesse debate. donc pour notre pays de Fougères, donc le pays de Fougères, voilà, c'est 23 communes, c'est 56 000 habitants, donc c'est São tout petit. 56.000 habitantes, organizados em regiões administrativas. Fougères, voilà. Alors, il y a 1175 exploitations agricoles et 116 sont en vente directe. Nós temos 1.175 terras de exploração agrícola e algumas indireto, sendo 116 em venda direta. 142 restaurants collectifs. Donc, les restaurants collectifs, ça va être des cantines scolaires, là où les enfants peuvent manger le midi, de l'âge de 3 ans jusqu'à adulte. Quand on est à l'école, on peut manger à l'école. São 142 restaurantes coletivos. Aí, quando a gente chama restaurante coletivo, a gente se refere também a cantinas escolares, onde tanto crianças como adolescentes e adultos também podem se alimentar. C'est aussi les hôpitaux, les maisons de retraite, les endroits où les personnes âgées sont en lieu collectif, et puis les crèches, donc là où on accueille les tout petits enfants de moins de 3 ans. Então, nós acolhemos desde os pequenas crianças de até 3 anos em creches, até idosos também em casas de repouso. Voilà. Et donc sur le pays de Fougères, ça représente 142 lieux où on peut manger voilà, dans des lieux collectifs. Et donc, ces 142 lieux, 142 restaurants collectifs sont alimentés par 42 cuisines. Donc, il y a des cuisines qui fabriquent pour plusieurs restaurants. Então, vejam, são 142 restaurantes coletivos desse tipo, que são fornecidos por 42 cozinhas, que fornecem a eles esses alimentos. Ça représente au total 5 millions de repas par an, parce qu'il y a des endroits où on mange tous les jours, matin, midi et soir, quand on est à l'hôpital ou quand on est en maison de retraite. Et puis, il y a des endroits, la cantine pour les écoles, c'est que le midi. Então, vocês podem ver, isso representa 5.700.000 refeições oferecidas no nosso programa por ano, incluindo, então, como vocês sabem, né, tanto hospitais como creches também e outras instituições. En espace, ça représente 68 000 hectares. Em termos de espaço, a gente conta com 68.000 hectares. Et on a pu calculer que pour nourrir nos 23 000 habitants, 1400 hectares pourraient suffire pour nourrir la restauration collective. Então, nós temos essa conta aí, de alguma forma, para fazer com a gente, que é pensar um pouco para os nossos 23.000 habitantes e essa superfície de 68.000 hectares, como é que a gente se organiza para conseguir fazer uma boa distribuição e um bom fornecimento. Alors, si on regarde, diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Por favor, slide seguinte. Voilà, si on regarde un petit peu actuellement que produit ce territoire de Fougères, E vendo aqui o que produz esse território, on s'aperçoit qu'il est excédentaire sur ce qui va être lié aux grandes cultures et à l'élevage. então ele é excedente em termos de grandes culturas e também de gado. Donc, on dépasse de 235% pour les grandes cultures notre potentiel. Bon, voilà, on produit plus que nous consomme, et 258% pour l'élevage. Como vocês estão vendo, a gente produz mais do que consome, 258 então para a pecuária e 235 para grandes culturas, como chamam, de trigo, sobretudo. Et par contre, pour ce qui est des légumes et des fruits, ben là, on est très dépendant de l'extérieur. Donc, pour les légumes, c'est 16% qui est produit sur place et 6% pour les fruits. E aí, finalmente, em termos de frutas e legumes, nós somos realmente muito dependentes do que se produz fora, 6% de frutas e 16% para legumes. Donc, si on regarde avec nos besoins de restauration collective, on voit où est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut arriver à produire pour retrouver de l'autonomie alimentaire, de la souveraineté alimentaire, et puis du circuit court et des produits pour nos restaurations collectives. Como, então,
ter essa autonomia alimentar, essa soberania? Como conseguir equacionar essas diferentes questões? Ok. Et donc, donc on voit que pour aussi inciter les agriculteurs à s'installer pour produire des fruits, des légumes notamment, il faut qu'on puisse garantir aussi des débouchés, d'où l'importance de s'appuyer sur la restauration collective. Assim, os restaurantes coletivos são muito importantes porque eles funcionam também como lugares que vão receber esse fornecimento. Por mais que a gente passe a produzir mais e queremos mais frutas e legumes, é importante ter também quem compre. Et donc, cette restauration collective, on sait que il faut mieux connaître ce qui existe déjà. Donc, il y a un catalogue de producteurs qui a été mis en place. Donc, savoir qu'est-ce qui existe, à quelle saison, qu'est-ce qui est produit, etc. Temos catálogo de produtores para saber o que existe, o que já foi feito, como a partir daí é possível se desenvolver. Et puis, on sait aussi qu'il faut arriver à rapprocher les produits des cantines, enfin des cuisines des cantines. Donc, il faut aussi arriver à pouvoir les livrer, à ce que la question de la préparation soit aussi simplifiée. Donc, tout ça, ça passe par une nouvelle organisation pour que les enfants puissent avoir à la cantine des produits locaux. Nós queremos, então, que as crianças possam ter nas suas cantinas e refeitórios escolares produtos locais, o que leva a grande esforço para conseguir tanto o fornecimento como a qualidade dos alimentos e o bom armazenamento. Et puis, il faut aussi pouvoir écrire la commande de façon spécifique pour que les productions locales puissent être arrivées dans les cantines, puisqu'on on a des règles qui s'appellent des règles de marché public. Et il faut du coup qu'il y ait un critère local qui puisse exister. É claro, nós temos regras e critérios que têm que ser muito respeitados em termos dessa produção, sobretudo quando se trata de escolas e quando são ambientes assim, com crianças. Voilà. Et pour finir, en tout cas, un aspect encore très important, c'est cette question de l'éducation à l'alimentation. Et on voit bien qu'on a aussi des convives, des mangeurs qui sont habitués à manger un certain nombre de choses, et c'est pas si simple que ça de diminuer la quantité de viande dans les assiettes, d'aller sur des produits nouveaux, et c'est ce qu'on appelle l'éducation à l'alimentation, arriver aussi à travailler sur l'accès aux nouveaux produits et bien comprendre comment on peut amener les enfants ou les jeunes à aller consommer des plats un peu nouveaux. Uma educação alimentar, então, que é muito importante que nós possamos desenvolver, estimular as crianças e adolescentes a terem esse interesse, a terem essa vontade de procurarem esse tipo de alimentos produzidos dessas formas. En France, on est habitué à manger beaucoup de viande par rapport à nos besoins physiologiques. Nós, na França, comemos muita carne, sobretudo em relação às nossas necessidades fisiológicas. Et ne pas avoir de viande dans son assiette, c'est pas toujours simple pour tout le monde. Donc, c'est la question de la végétalisation de l'alimentation, de ne pas avoir de viande forcément. Et pour certains, ça peut paraître comme, eh bien, on est pauvre parce qu'on ne peut pas manger de viande. Et c'est aussi pour aussi arriver à comprendre que moins manger de viande, ça fait du bien à tout le monde, y compris à la planète. Existe, então, uma grande discussão que é que a França, por exemplo, é um país que come muita carne e muitas vezes não ter na sua refeição uma carne pode ser algum sinal de pobreza ou de insuficiência. Então, o que nós tentamos fazer é modificar esse pensamento, tentando ensinar as pessoas que uma boa alimentação não precisa justamente de carne. Et donc, pour faire ça, on s'appuie aussi on intervient dans le cadre des écoles auprès des enfants, sur des programmes scolaires. Donc, c'est pas sur le temps de l'école qu'on mange, hein, c'est bien sur les temps en dehors de l'école, mais pour autant, c'est là aussi qu'on peut apprendre toute cette question de la justice alimentaire, de la production, de la consommation. Et donc, on se dit qu'en donnant aux enfants tous ces éléments d'explication, en expérimentant tout ça, en allant rencontrer des agriculteurs, ils pourront aussi faire leur choix. Então, nós falamos de justiça alimentar
e falamos de todo um processo de educação que pode começar muito cedo com as crianças, onde elas vão entendendo o que que é uma produção, o que que é o consumo e como é que isso pode ser feito de uma forma saudável para todos e, sobretudo, dando às pessoas um empoderamento de poder fazer a sua escolha. Merci et merci au traducteur. A todos, muito obrigado. Bom, agora vamos terminar essa conferência com algo que sai da África, do Burkina Faso, que fez uma política nacional a favor da agroecologia. É o Suleiman que vai apresentar essa nova política. Ok, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis Youbare Suleiman. Je travaille pour le Conseil national d'activité biologique. Nous sommes basés au Burkina Faso et je suis le directeur technique. Alors, eu sou o diretor técnico, então eu sou do Burkina Faso, é onde eu trabalho. Eu vou começar então agora a minha apresentação aqui para vocês. Alors, donc, pour revenir un peu sur la question de l'agroécologie et politique publique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agroécologie au Burkina, c'est une vieille histoire. A agroecologia no Burkina Faso é uma história muito antiga. Então, eu venho aqui contar a vocês um pouco como isso funciona. Et cela s'explique du fait que nous avons eu la chance de recevoir M. Pierre Abi, un Français, dans le Sahel, au nord du Burkina. Nós tivemos a oportunidade de receber o senhor Pierre, que foi nos visitar, Pierre Rabi, que foi nos visitar na parte da África subsaariana. Et ça, c'était dans les années 80 et qui a mis la première ferme agroécologique au Burkina Faso. Foi nos anos 80 e foi a primeira fazenda propriamente agroecológica implementada no Burkina Faso. Et le fait marquant qui touche un peu l'aspect politique, c'est qu'à l'époque, le président, c'était Feu Thomas Sankara, qui avait vraiment apprécié tout ce qui se faisait sur la ferme et qui avait décidé à l'époque de faire former des agents publics dans la ferme agroécologique. E na época, o nosso presidente gostou muito da iniciativa e estimulou o desenvolvimento de outras fazendas que pudessem seguir esse mesmo modelo. Et aussi, il avait voulu aller plus loin à l'époque, c'était de nommer Feu Pierre Abi comme ministre de l'Agriculture. E ele foi longe até, nomeando o Pierre como ministro da Agricultura, ou fazendo esse convite a ele. Justement pour contribuer à développer ces bonnes pratiques-là au niveau national. E justamente para poder contribuir ao desenvolvimento dessas boas práticas, tal como estavam acontecendo. Malheureusement, vous tous, vous le savez tous, il y a eu un coup d'État militaire et malheureusement, Thomas Sankara est parti. Il y a eu un autre gouvernement qui s'est installé avec une autre vision. Infelizmente, nós sofremos um golpe de Estado no Burkina Faso, uma mudança de presidente que acabou destruindo essa proposta que estava começando. Mais ce qui est important, c'est que les élèves qui avaient été formés par Pierre Abi à l'époque se sont associés et ont créé des mouvements. C'est de là qu'est parti le développement des mouvements sociaux sur les questions agroécologiques au niveau national. Mas apesar disso, apesar dessa mudança no governo, as lições que esse francês teria deixado no Burkina Faso foram muito importantes para continuar mantendo essa chama e essa intenção viva. Alors, donc, ces mouvements se sont organisés justement pour développer les pratiques agroécologiques. Et il y avait aussi du plaidoyer, mais c'est que l'environnement politique à l'époque n'était pas aussi favorable parce que c'était un gouvernement militaire et il y avait aussi la pression. Donc, les organisations de la société civile à l'époque avaient justement décidé de mettre l'accent beaucoup plus sur les pratiques sur le terrain pour les changements de comportement au niveau des terroirs. Então, era muito importante, apesar desse momento de ditadura, e apesar dos estímulos que não iam nessa direção, esses alunos continuaram se esforçando, fizeram movimentos, uma sociedade civil com essa percepção, essa conscientização já estava acontecendo. Alors donc, pendant cette période, enfin, depuis le coup d'État jusqu'à dans les années 2010, il y a eu pas mal de programmes nationaux qui ont été élaborés, mais ces programmes étaient axés beaucoup plus sur le productivisme, c'est-à-dire l'agriculture conventionnelle. Muitos programas o Burkina Faso teve, né? Mas eles eram sobretudo para uma agricultura do modelo antigo, uma agricultura de grande produção.
Alors, donc, là où il y a eu les déclics, c'est à partir de 2015, c'est-à-dire, il y a eu un autre coup d'État, ça, il faut le signaler. E Et aí, ce coup, em 2015, acontece mais um golpe que traz também várias mudanças. et ce coup d'État, ça a été vraiment un cadre favorable où les organisations de la société civile, les mouvements sociaux pouvaient plus s'exprimer parce qu'il y avait eu, en tout cas, ce lâchement de la liberté d'expression. Et c'est là que la pression maintenant politique sur les questions agroécologiques sont nées. Essa ditadura não teria sido tão forte, então ela permitiu sim que as pessoas pudessem se expressar, tivessem liberdade para fazer suas escolhas, para falar do seu jeito de produzir, começaram a ter muito mais espaço. Et en 2015, justement, au niveau de l'Assemblée nationale, qui à l'époque était le Conseil national de la transition, avait pu adopter une loi d'orientation agro-silvopastorale, halieutique et faunique, où pour la première fois, on entendait agroécologique. Foi em 2015, então, a primeira vez com as leis de silvicultura, de pastoreio e de agroecologia também, que fizeram uma grande diferença e foram os primeiros momentos onde nós ouvíamos o termo de agroecologia, isso em 2015. Et dans cette loi, justement, l'agroécologie était définie, mais pour la mise en œuvre, c'est-à-dire à travers les décrets d'application, il n'en existait pas. Donc, ce qui a amené encore, justement, les acteurs de la société civile de poursuivre le plaidoyer au niveau national. Et Uma coisa, então, são os decretos, mas outra coisa muito diferente é a possibilidade da implementação. O que foi sendo feito pouco a pouco com a sociedade civil, com os esforços de conscientização. Et c'est dans la même année que nous avons, dans ce plaidoyer, justement, nous avons pu avoir un point focal agroécologique au sein du ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. E nós pudemos, então, no seio do Ministério da Agricultura, implementar uma nova política, umas novas formas de compreender a produção. Et aussi, il faut rappeler que nous avons des programmes. Je vais parler des programmes nationaux du secteur rural. Et dans ce programme, c'est un peu comme la politique qui oriente les grandes lignes en matière de politique agricole au niveau national. Et dans le PNSR 2, puisque dans la phase 1, il n'y avait pas agroécologique, mais grâce à cette loi, dans le PNSR 2, les questions agroécologiques avaient été prises en compte justement parce qu'il y a eu la participation des acteurs de la société civile dans le débat au niveau national. Os PNSLs são programas, então, que foram implementados no Burkina Faso pelo Ministério da Agricultura e que tiveram diferentes camadas, foram diferentes momentos, e a sociedade civil sempre participando de forma muito ativa, muito presente. Alors, donc, c'était intéressant parce qu'on sentait déjà qu'il y avait une adhésion des décideurs politiques sur les questions de l'agroécologie. Então percebemos aí que em questões de agroecologia havia realmente o início de uma modificação dos nossos líderes políticos nessa direção. Et aussi, le Burkina Faso, comme un pays sahélien, était fortement frappé par les changements climatiques. Et avec les acteurs de la recherche, justement, des évidences ont été produites pour démontrer justement que l'agroécologie était la solution par rapport a notre environnement d'un pays sahélien. Nós que somos país subsaariano e que sofremos muito com mudanças climáticas, com o aumento das temperaturas, então tanto mais importante era nesse momento que uma política de agricultura pudesse trazer novas formas de produção sustentáveis, é claro. Alors, donc, ça aboutit je vais aller rapidement, ça aboutit à 2 projets qui sont portés par le ministère de l'Agriculture, notamment le projet d'agriculture de transition agroécologique. Então, isso levou a 2 projetos, um projeto do Ministério da Agricultura de transição agroecológica et le projet d'agriculture contractuelle pour la transition agroécologique. E um projeto do tipo contratual para poder fazer essa transição agroecológica. Et ces 2 projets, justement, sont portés par le ministère en charge de l'agriculture. São 2 projetos levados adiante pelo Ministério encarregado, então, da nossa agricultura. Et pour ce qui concerne le projet Agriculture Transition Agroécologique, em relação a esse projeto de transição agricultura, agroecologia, il y a eu un plaidoyer encore qui a été fait par la société civile où, en plus du point focal agroécologie, il y a eu une nomination officielle même du gouvernement d'un correspondant national en agroécologique. Então foi preciso, e depois de muita luta, que um correspondente nacional em agroecologia fosse nomeado. Depois de muita reivindicação da sociedade civil, foi conquistado isso. Et ce correspondant, c'est justement l'œil du gouvernement sur les questions de l'agroécologie et qui, voilà, en devoir de redevabilité, remonte tout ce qui est comme plaidoyer des acteurs de la société civile au niveau du gouvernement, au niveau national.
um pleito, então, que foi feito a partir da sociedade civil em direção às políticas nacionais, sobretudo políticas voltadas, então, para essa outra forma de fazer a agricultura. Dans des cas d'échange, enfin, des cas de concertation, société civile, gouvernement étaient créés et nous avons abouti à une réflexion où il fallait élaborer une stratégie nationale de développement de l'agroécologie. Uma estratégia nacional para o desenvolvimento da agroecologia foi, então, começando a se colocar em prática nesse encontro, nessa concertação entre sociedade civil e o governo do Burkina Faso. Et Dieu faisant, c'est un travail qui a été fait de façon participative et nous avons abouti justement à l'adoption, et l'adoption a été faite cette année, en février 2023, par le gouvernement burkinabé de cette stratégie nationale de développement de l'agroécologie. Então, uma estratégia que finalmente em 2023 consegue chegar ao lugar que nós estávamos procurando, de uma nova agroecologia, com essa concertação de diferentes grupos. Alors donc, ce document stratégique, en tout cas, se veut comme un outil qui va justement intégrer la politique nationale à thème. Et oui, allez-y. Um documento muito importante, um documento estratégico que vai integrar a nossa política agrícola. Et du coup, nous avons élaboré un plan d'action pour justement opérationnaliser cette stratégie-là. Et ce plan d'action a un budget d'autour de 11 milliards de francs CFA. Et qui, oui. Elaboramos então um plano de ação para poder caminhar nessa modificação com 11 milliards de francs CFA. Bon, je ne sais pas en euros comment. 11 milliards de francs CFA. Foram, então, 11 milhões de francos do Burkina. Não sabe, teriam que fazer a conversão para o real, para o euro. Enfim, uma quantidade muito alta, um valor muito importante. C'est bon? Ok. Estamos fazendo a conversão dos francos do Burkina Faso para euros ou para reais. 6 milhões, então, de reais foi o investimento feito, então, pelo governo nesse momento. Alors, donc, ces 11 milliards, justement, c'est pour financer 3 axes stratégiques. Notamment, ce qui nous importe ici, c'est l'axe 1 qui porte sur la gouvernance, où il faut justement travailler à comment, en tout cas, intégrer cette dynamique-là dans le programme national du secteur rural, notamment la version 3. Então, é um programa que tem 3 eixos. O primeiro deles é o mais importante, onde a gente tenta ver justamente as formas em que isso pode ser implementado, a forma como esses decretos podem ser levados adiante. Alors donc, bon, je ne sais pas pour ceux qui suivent l'actualité, nous sommes encore dans un autre coup d'État où, on a un gouvernement un peu spécial. Mais ce qui est intéressant dans ce dispositif, l'environnement est favorable. Eu não sei se vocês estão acompanhando a política atual no Burkina Faso, mas estamos passando agora por um novo golpe, um novo momento de crise, mas ainda assim a nossa sociedade civil sempre lutando. Et cet environnement favorable-là, le gouvernement actuel parle de souveraineté alimentaire. Et ce mot fort, pour vous qui le saviez, c'est un mot qui prend en compte les questions même de l'agroécologie. Et ils ont élaboré un document encore stratégique qu'ils ont appelé Offensive agricole. Então começaram a elaborar esse novo governo uma ofensiva agrícola, um documento muito importante que vem trazendo questões chaves, noções muito importantes para essas nossas políticas agroecológicas. Et justement, ce document encore prend en compte les questions de l'agroécologie, notamment l'accès aux bio-intrants. Aux bio-intrants. E justamente as questões dos orgânicos são muito importantes, o acesso a isso para o nosso governo. Donc, peut-être je vais m'arrêter là, juste pour dire qu'actuellement, en tout cas au niveau national, nous avons la chance, en tout cas, d'avoir un environnement favorable. Et pour nous, en tout cas, acteurs de développement, pour le développement, la promotion de l'agroécologie, il faut qu'on ait en face des autorités qui ont, en tout cas, une écoute favorable pour justement accepter certaines stratégies, certaines possibilités afin qu'on puisse justement aller à un développement, une prise en compte de l'agroécologie au niveau national. Et ça, c'est un facteur très important. Et le défi actuel pour nous, c'est... Precisamos realmente desse apoio, desse trabalho, a conversa com o governo é absolutamente fundamental, mesmo que estejamos passando por um momento político complexo, há um espaço para escuta. As pessoas estão sendo ouvidas sim no governo e estamos conseguindo levar essa mensagem adiante.
Et pour finir, le défi actuel, c'est justement, il faut une stabilité politique pour éviter qu'on ait encore un autre coup d'État qui va justement déstabiliser tout ce travail qui a été fait. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être s'il y a des questions, on pourra mieux creuser. Merci. As últimas palavras, dizendo que muito esforço foi feito e que é muito importante que as políticas sejam políticas de longo prazo, para que nosso sistema não fique passando por muitas oscilações e nós possamos realmente implementar, através desses programas, políticas que permeiem, perpassem os governos. A todos, muito obrigado.